Perguntinha rápida para vocês. De onde que veio a Bíblia que você lê? Essa pergunta precisa ser respondida e na ponta da língua para que a gente possa, inclusive, responder que é o povo meio doido que acha que é dono das Escrituras, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é dia 30 de setembro e é o dia que a igreja comemora a memória de São Jerônimo, que era presbítero e tem o título de doutor da igreja. Celebrar a memória de São Jerônimo é celebrar a vida de um homem cuja vida foi inteiramente dedicada à palavra de Deus. Para compreender a grandeza da sua missão, nós precisamos recorrer juntos à história viva da Bíblia. Primeiramente, a Bíblia hebraica dos profetas, tudo em hebraico, que depois será traduzida para a língua grega, que é a língua dos apóstolos. Aí nós vamos ter aqui a primeira tradução, depois do hebraico para o grego. Então, o grego dos apóstolos, o grego do Novo Testamento, até chegar ao conceito latino da Igreja do Ocidente. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: toda a história da salvação e da tradução dos textos bíblicos formam um caminho de fidelidade, de coragem e de sabedoria. Durante séculos, as Sagradas Escrituras foram guardadas, lidas e proclamadas em hebraico, que é a língua original do povo de Israel. É a língua original da literatura do povo de Israel. Aqui vocês podem ver de pertinho, tá vendo? Isso aqui é a Bíblia hebraica original. Era no hebraico que os profetas falavam, que os salmos eram cantados, que a lei de Moisés era meditada nas sinagogas. Mas com o passar do tempo e a dispersão do povo judeu após a grande diáspora de Israel, de Judá, os judeus se espalharam pelo mundo inteiro e o mundo era helenístico, ou seja, dominado pela política, a filosofia, a cultura e a religião grega. E por esparramar o povo judeu por essas províncias gregas, o hebraico deixou de ser uma língua plenamente compreendida por muitos. Nas comunidades fora de Judá, fora de Jerusalém, que nós chamamos de diáspora, especialmente fora da Palestina, o idioma cotidiano já não era mais o hebraico, já era a língua grega. Porque desde a dominação de Alexandre o Grande, a língua comercial do mundo, do Ocidente e do Oriente, foi o grego. Foi então que aconteceu um dos momentos mais importantes da história bíblica. Entre os séculos III e II, antes de Jesus nascer, na cidade de Alexandria do Egito, foi realizada uma tradução das escrituras hebraicas para o grego, que era a língua comercial ou internacional do mundo inteiro. Segundo a tradição, 72 judeus sábios trabalharam nessa tradução do hebraico para o grego, que era a língua comercial, de modo que agora o mundo inteiro ia poder ler os documentos hebraicos. E eles trabalharam nessa tradução durante 70 dias. Por isso a tradução do hebraico para o grego chama-se Septuaginta. Septuaginta, do grego, significa dos 70, a tradução dos 70. Então a primeira tradução da Bíblia que nós tivemos foi do original hebraico para a língua comercial helenista grega. Mais que uma simples tradução, a Septuaginta grega foi uma ponte cultural e espiritual, porque ela usou palavras gregas para exprimir conceitos hebraicos profundos. Incluiu livros deuterocanônicos que tinham sido escritos em grego e que os judeus ortodoxos não aceitavam, porque para eles só era válido escrituras escritas na língua sagrada, que era o hebraico. E depois tornou-se a Bíblia dos apóstolos e da igreja primitiva dos cristãos. Quando Jesus cita as escrituras nos evangelhos, quando Paulo, apóstolo, escreve as suas cartas, quando os evangelhos foram escritos pelos evangelistas, é a versão da Septuaginta, é a versão grega que ecoa por trás de cada palavra. Ela foi, por excelência, a Bíblia missionária da fé de uma igreja cristã nascente. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano do Ocidente, onde o latim era a língua comum, surgiram várias traduções espontâneas, livres, para que as comunidades particulares pudessem ler a Bíblia a partir do latim, que era a língua falada no Ocidente. Então, o latim como língua comum deu essa liberdade para os latinos do Ocidente, o povo que fala latim no Ocidente, no Império Romano, de traduzir de forma espontânea o livro grego da Septuaginta e os 4 evangelhos. Eles traduziram por conta própria. E essas traduções por conta própria
eram chamadas de Vetus Latina, ou seja, antigas versões latinas. Mas cada comunidade fazia a sua tradução de forma independente. É aqui que as coisas acontecem. Por quê? Se nós temos pessoas que traduzem cada um de uma forma, qual que será o resultado? Hoje nós vemos claramente na divisão protestante uma enorme diversidade textual. Em cada região, uma versão diferente. Vocabulários irregulares e estilos variados. Erros de cópias frequentes. E, sobretudo, a ausência de unidade doutrinal e litúrgica no corpo místico da igreja. Então foi nesse contexto de equívocos e de traduções particulares dentro do Império Romano que a igreja, reunida no Concílio de Cartago no ano de 397, a igreja definiu solenemente o cânon bíblico. Então gravem isso, a Igreja Católica Apostólica definiu quais são os livros canônicos que nós devemos ter no Concílio de Cartago, no ano de 397. Então aqui ela define os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Depois disso, ninguém mais pode ter autoridade para mudar ou alterar esses livros. Enfim, com os livros definidos, faltava ainda algo muito essencial. E o que era essencial? Nós definimos quais livros são os canônicos sagrados. O que é o essencial? Uma única tradução oficial para garantir clareza, fidelidade e unidade em toda a igreja do Ocidente latino. Porque a igreja do Oriente era grega, não mudou nada, continuou rezando em grego e reza até hoje. Então foi então diante dessa necessidade da universalidade ocidental que o Papa Dámaso I, santo, no ano de 382, chamou um homem brilhante, poliglota, incansável pesquisador, um doutor da igreja, chamado Jerônimo, cuja festa celebramos hoje. Jerônimo foi encarregado de revisar os evangelhos e traduzir toda a escritura para a língua latina. Agora imagina só, nós temos a Bíblia grega aprovada, tanto no Antigo Testamento, chamado Septuaginta, como no Novo Testamento. Agora era preciso unificar essas leituras. Então o Papa Dámaso, no ano de 382, pede para Jerônimo, que era um intelectual, que sabia grego, traduzir do grego para o latim, de modo que todo o Ocidente pudesse ler a mesma coisa em latim, a versão oficial da igreja. Ele foi encarregado, então, de traduzir toda a Bíblia para o latim. Jerônimo era profundamente erudito e, ao mesmo tempo, era profundamente fiel à igreja. Ele viveu anos na cidade de Belém, da Judéia, estudando com judeus, rabinos, consultando os manuscritos hebraicos e gregos originais, porque ele não sabia hebraico, mas ele foi lá para a Palestina estudar hebraico. E lá ele tomou uma decisão muito ousada. Além de traduzir todo o Antigo Testamento da Septuaginta e todo o Novo Testamento grego para o latim, ele decidiu voltar às fontes originais. Ele pegou o Antigo Testamento em hebraico, veja bem, e traduziu o Antigo Testamento não só do grego, mas também do hebraico para fazer uma comparação. Então ele pega tanto o grego da Septuaginta quanto o hebraico, da Bíblia hebraica dos judeus, e vai então traduzir o Antigo Testamento a partir disso. E ao traduzir diretamente do hebraico, ele vai trazer uma nova ideia de tradução para o Ocidente. Porque a sua tradução recebeu mais tarde o nome de Vulgata, que significa no latim popular, divulgada, vulgo, porque foi feita na língua falada pelo povo latino. Numa época de fragmentação política dentro do Império Romano, a Vulgata, portanto a tradução de São Jerônimo, que traduziu tudo do grego e do hebraico para o latim, trouxe uma unidade textual, doutrinal e litúrgica para a Igreja do Ocidente. A coragem de São Jerônimo, claro, gerou muita resistência. Muitos padres, comunidades estavam habituados a rezar os textos em grego, na Bíblia Septuaginta. Agora, modificar as palavras que soavam familiares parecia muito perigoso para a época. Santo Agostinho mesmo, por exemplo, escreveu para São Jerônimo preocupado demais com o impacto pastoral dessas mudanças. Jerônimo, a comunidade toda está acostumada com os termos gregos. Como que nós vamos adaptar isso agora para o latim? Nem todas as palavras têm correspondente. Outros padres chegaram a acusar São Jerônimo de tentar
judaizar a fé cristã por recorrer à fonte original do hebraico. Enfim, para São Jerônimo, isso não alterou nada porque ele permaneceu firme. Para ele, a fidelidade ao texto inspirado estava acima dos costumes locais das comunidades. E ele foi duro, taxativo, incisivo, mas absolutamente leal à verdade da palavra de Deus. Com o tempo, o seu trabalho brilhou. 1000 anos depois, mais de 1000 anos depois, lá no Concílio de Trento, aquele concílio que foi convocado pela igreja para combater a revolta protestante de Lutero, Concílio de Trento que aconteceu em 1546. Lá no Concílio de Trento, a igreja declarou oficialmente a Vulgata, ou seja, o texto latino traduzido por São Jerônimo, como um texto autêntico para leituras, para pregações e debates teológicos. Só no Concílio de Trento que o latim de São Jerônimo tornou-se oficial para a igreja do mundo inteiro. Mais tarde, outros papas, como o Leão XIII e Pio XII, exaltaram São Jerônimo como um modelo de exegese. Já o Concílio Vaticano II, que é o último documento que nos dá as diretrizes, é o último conselho que formou a igreja atual, nós vivemos sob a tutela do que foi definido no Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, na sua constituição chamada Dei Verbum, reafirmou a importância de voltar sempre às línguas originais. Exatamente como São Jerônimo tinha feito. Voltar ao hebraico para compreender o Antigo Testamento e voltar ao grego para compreender o Novo Testamento. Foi isso que São Jerônimo fez e trouxe isso tudo para o latim. Jerônimo foi um monge apaixonado, um erudito, luminoso, um guardião da palavra de Deus. E a vida de Jerônimo nos ensina que a Bíblia deve ser amada e estudada com profundidade. Que buscar a verdade nas fontes originais é um ato de fé e coragem. Que a palavra de Deus une culturas, pregações, gerações e povos. Celebrar São Jerônimo é contemplar o caminho que a palavra de Deus percorreu para chegar até nós. Do hebraico dos profetas ao grego dos apóstolos. E tudo isso ao latim popular, vulgar dos povos. Tudo produz uma só verdade. Deus fala em cada língua, em cada tempo, para alcançar cada coração de acordo com a sua necessidade. São Jerônimo dizia: alimente a tua alma com a palavra de Deus, assim como você alimenta o teu corpo com o pão. Que esse grande doutor da igreja desperte em nós o amor pelas Sagradas Escrituras. Desperte em nós o desejo de conhecê-las profundamente. E desperte em nós a fidelidade para anunciá-la com coragem. Que fique muito claro, do original hebraico, traduzimos para o grego. O grego dos apóstolos do Novo Testamento, unido ao grego da Septuaginta do Antigo Testamento, deu origem à tradução Vulgata de São Jerônimo. Tudo foi colocado em latim e a igreja, no Concílio de Cartago, definiu que esta é a Bíblia, que estes são os textos canônicos e que ninguém deve alterá-los. E todos os concílios seguintes confirmaram a Bíblia Vulgata, o latim, que é a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana até os dias de hoje. O Concílio Vaticano II permitiu que os países rezassem as liturgias sacramentais nas suas próprias línguas, porque o tempo exigiu a colaboração da igreja. As pessoas já não sabem mais latim, portanto os ritos devem ser na língua vernácula, sobretudo para a compreensão teológica daqueles mais simples. Então que São Jerônimo, na sua humildade, na sua intelectualidade, também nos inspire e rogue a Deus por nós, para que sejamos fiéis à sua palavra. Viva São Jerônimo!